Olá, meu nome é Alice e hoje eu e meu colega Everton Albino e Leonardo vamos falar um pouco sobre a vida, obra e tudo mais sobre Alessandro Volta. Eu vou começar dando a introdução sobre como foi a vida dele na infância e o Albino vai me ajudar a fazer uma continuação sobre a vida dele. O Leonardo vai ajudar a gente também a falar um pouco sobre isso. E o meu amigo Albino vai falar um pouco sobre as principais obras dele, e o Leonardo depois vai continuar falando sobre o que acontecia no Brasil durante a época do cientista. E por fim, eu darei as conclusões finais sobre o que aprendemos. Ai, amiga, você não sabe o que aconteceu, amiga. Nossa, não tô acreditando. Os homens têm que comer, né? Enfim, eu achei que tinha vindo, sei lá, achei que Nossa, que fome. Você também só fez 5 comer. Você tem que dar mais. Você tem que dar mais uma folguinha para aquelas merendeiras, viu? Você também fala demais. Mas eu tô com muita fome. Gente, calor. Sim, vocês estudaram. Amiga, você não sabe, amiga. Oi, o que foi? É, Alessandro Volta. Você Sim. sabia como foi que ele nasceu? Ah, não, como? Olha, eu tava pesquisando e eu descobri que ele nasceu, sabe aonde? Aonde? Em Como. Como? Isso é Itália, não é? É. Ele nasceu em Como, uma cidade que fica às margens do lago do mesmo nome. E basicamente isso fica no sopé dos Alpes italianos, no Ducado de Milão, e foi em 1745, no dia 18 de fevereiro, que ele nasceu. Nossa, que legal! O nome do pai dele é Filippo Volta e o nome da mãe dele é Dona Madalena. Então, senhora Madalena, o seu bebê acabou de nascer e é um menino. É um menino! Aê! Ei, é um menino! Ei! Ficou bom. Eu digo o quê mesmo? Foi no tempo em que o nível de família dele assim, não era tão alto, né? E ao contrário do que se esperava, o Volta não seguiu a carreira eclesiástica. Quando era muito pequeno, ele parecia ter problemas mentais e ninguém achava que ele poderia ser o criador da pilha, nem mesmo seus pais. Sério? Agora pausa. Quando Alessandro Volta tinha 6 anos de idade, alguns parentes dele que era influente na igreja levaram ele para um colégio jesuíta. Sério? Não foi o Pilim não ainda. O quê? Tinha 7 anos de idade, o pai dele morreu. E foi somente aí que ele conseguiu alcançar o nível de inteligência para crianças da idade dele. E morreu. Ele fez o curso universitário e com 17 anos ele terminou esse curso. Ele aprendeu sozinho física, matemática, latim, francês, alemão e inglês. Em 1974, ele foi aprontado como professor da High School de Como, onde ele ficou até 1779. Mas no ano seguinte, ele inventou eletróforos, uma máquina que acumula as cargas. E em 1776 ele inventou o eudiômetro, um aparelho que, por meio de uma centelha elétrica, ele causava reações entre substâncias gasosas. Em 1778, ele foi o primeiro a separar o metano. Descobriu também, né, que misturando metano com ar pode causar uma explosão com a fagulha elétrica. O princípio do funcionamento dos nossos motores Ele se tornou professor da Universidade de Pavia, na Itália, onde ele permaneceu por 25 anos, Professor de quê? de física. Ele também descobriu a eletricidade de contato, ou triboeletricidade, que é resultante de 2 metais diferentes, e reconheceu que havia 2 tipos de condução elétrica. Estudando sobre as experiências de Luigi Galvani, ele não estava convencido da eletricidade animal, mas mesmo assim continuou seus estudos. Em 20 de março de 1800, ele escreveu uma carta à Sociedade Real de Londres. Nessa carta dizia suas experiências sobre seus estudos.
que hoje conhecemos como pilhas voltaicas. A primeira célula elétrica, que no caso precursora das baterias secas usadas hoje. Pela primeira vez na história da ciência, foi criado uma fonte contínua de eletricidade. Mas isso foi meio que acidental, porque Luigi e Alessandro estavam dissecando um sapo, quando os dois viram que a perna do sapo se moveu. Naquele instante, Luigi fundamentou a teoria de que o animal produzia sua própria eletricidade. Mas Alessandro discordou dessa ideia. Disse que a eletricidade que estava naquele momento, que fez com que a perna do sapo se movesse, era a eletricidade de dois metais diferentes que estavam tocando o sapo. Mas essa não foi a única descoberta dele. Ele também é o autor da primeira série eletromotiva, uma série de metais por ordem de tensão elétrica que produzem uma pilha voltaica. Eu descobri algo melhor, as principais obras dele. Viu, gente? Vocês sabiam que ele foi convidado por Napoleão para palestrar no Instituto de Paris? Não, como foi? Em 1810, Napoleão o nomeou conde, e foi então que cunhou-se uma medalha de ouro em sua homenagem. Em 1815, o imperador da Austrália deu-lhe o posto de diretor da Faculdade de Filosofia de Padua. E em 1819 voltou à sua cidade natal. E em 1893, o Congresso de Eletricistas deu o nome de Volt, a unidade de força eletromotriz. Morreu em 1827, aos 82 anos, na cidade de Como, da Itália. Teve 3 filhos. E um se chama Zanino Volta, o outro é Luigi Volta e o outro é Famílio Volta. Mas e a mulher dele? Eu não sei, eu procurei em todos os sites de pesquisa, só que eu não achei nenhuma informação sobre ela, nem sobre o nome, nem nada. Eu não achei nem se ele casou, só achei o nome dos filhos dele, né? Sobre o que acontecia assim, no Brasil durante a época desse cientista. Sim, eu pesquisei. Em 1º de janeiro, o Brasil é elevado a vice-reino, sendo a capital transferida de Salvador da Bahia para o Rio de Janeiro. É muita coisa, né? Sobre Verdade. Alessandro Volta. O quê? E o que mais ficou marcado foi o fato de que Alessandro Volta ter criado a pilha. Milhões de pessoas usam a pilha, que basicamente foi ele que inventou. E não basta apenas a gente ver o que os antigos fizeram assim de bom e impressionante que mudaram a nossa vida nos tempos de hoje. Porque a gente pode fazer melhor, fazer também assim acontecer, né? Porque se eles puderam criar, a gente também pode. Imagina Alessandro Volta, né? Porque olha, Alessandro Volta, ele quando era criança não mostrava ser uma criança inteligente. Pelo contrário, os pais deles achavam que ele era um doente mental, Verdade, né? Ele tem problemas mentais, inclusive ninguém achava que ele fosse criar uma pilha. Se ele pôde, nós também podemos. Basta apenas querer, né? E provar.